Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem. Eu sou a professora Daniele Mesquita e hoje nós daremos continuidade ao capítulo 7, que fala sobre as orações adverbiais. Então, na aula passada, nós já começamos a falar sobre esse assunto e agora daremos, então, continuidade, ok? Vamos começar, então, falando sobre a oração subordinada adverbial conformativa. Então, como vocês viram, nós teremos a oração principal e a oração subordinada adverbial, que pode ser conformativa, pode ser causal, pode ser temporal, consecutiva. Vamos começar aqui com a conformativa. Então, é aquela que funciona como adjunto adverbial. Então, as orações subordinadas, elas vão exercer sintaticamente um papel de adjunto adverbial, né? Como já falamos na aula passada. É aquela que funciona como adjunto adverbial de conformidade em relação à oração principal, isto é, que transmite, então, uma informação de acordo com a qual o fato da principal ocorre. Vejamos os exemplos. Então, temos aqui, letra A. Conforme a mãe recomendara, ele recomeçou os exames. Então, conforme a mãe recomendara, nós temos aqui a conjunção conformativa, que é conforme, né? Ele recomeçou os exames. Então, qual que é a oração principal aqui? A oração principal é: ele recomendou os exames, certo? Oração principal. A oração que está em negrito é a nossa oração subordinada, conforme a mãe recomendara. Então, a gente vai classificar a primeira oração como oração principal e a segunda oração é aquela que está exercendo sintaticamente, né, em relação à primeira oração, o papel de adjunto adverbial, né? Então, e a oração subordinada, conforme a mãe recomendara, é uma oração subordinada adverbial conformativa. Então, a oração subordinada, ela vai ser sempre classificada como oração subordinada adverbial, né? No caso das adverbiais, é claro, que nós estamos estudando. E aí, de acordo com a conjunção, né, você vai dar esse último valor, que no caso aqui é conformativa. Então, a gente tem uma ideia de conformidade. Então, conforme a mãe recomendara, né, consoante a recomendação da mãe, ele recomeçou os exames. Então, aqui a gente tem uma ideia de conformidade. Conforme é, então, a nossa conjunção subordinativa adverbial conformativa, né? Veja que o fato da oração principal, ou seja, a oração principal que é ele recomeçou os exames, né? Veja que o fato da oração principal está de acordo, está em consonância com o da subordinada. A subordinada, ele recomeçou os exames. Agora temos aqui a letra B. Fizemos tudo como planejáramos. A nossa oração principal, fizemos tudo, né? Então, nós fizemos tudo. E a oração subordinada adverbial conformativa, como planejáramos. E aqui o como é a nossa conjunção subordinativa adverbial conformativa. Então, olha só, é muito importante não só memorizar as conjunções, né? Mas entender o papel daquela conjunção dentro do contexto, porque o como, por exemplo, aqui ele tem valor de conformidade, né? Mas ele também pode assumir outros valores, pode assumir, por exemplo, o valor de causa, tá? Então tem que analisar o contexto também. Então, como planejáramos, é a nossa oração subordinada adverbial conformativa, e o como é a nossa conjunção subordinativa adverbial conformativa. Então, fizemos tudo como planejáramos, fizemos tudo conforme planejáramos, ok? Agora, a continuação. Segundo nos contou a mulher, ele era um alcoólatra. Então, a nossa oração principal é ele era um alcoólatra. E a nossa oração subordinada adverbial conformativa é segundo nos contou a mulher. Então, segundo nos contou a mulher, né, conforme nos contou a mulher, ele era um alcoólatra. Sempre, quando você tiver dúvida,
é sempre bom você trocar a conjunção por outra, né, para saber se o valor se mantém, tá? Então, a nossa oração principal, ele era um alcoólatra, a nossa oração subordinada adverbial conformativa, segundo nos contou a mulher. Então, segundo aí é a nossa conjunção subordinativa adverbial conformativa. E as principais conjunções e locuções conjuntivas subordinativas conformativas. Então, a gente tem aqui como, conforme, segundo, né? Então, na verdade, esses exemplos que estão aí, né? Como, conforme, segundo, todos esses exemplos são conjunções, né? Não são locuções conjuntivas, porque para ser uma locução conjuntiva, a gente tem que ter mais de duas palavras, tá? Então, agora vamos falar sobre a oração subordinada adverbial consecutiva. Então, aqui a gente tem uma consequência. É aquela que traduz a consequência do fato expresso na oração principal. É geralmente construída por meio da seguinte correlação. Então, essa palavra correlação é muito importante. Temos aqui, ó, tão, tanto, tamanho, tal e reticências, e depois o quê, né? Então, ó, letra A. Aquela menina é tão estudiosa que assusta os professores. Então, que significa essa correlação? Esse tão que, né, eles aparecem ali bem próximos. Então, se eu digo só, aquela menina é tão estudiosa, né, ela é tão estudiosa, fica faltando alguma coisa, né? Aquela menina é tão estudiosa que... Então, aqui nós temos né? Sempre que a gente tiver uma consequência, a gente tem uma causa. Então, a causa é aquela menina é tão estudiosa e a consequência é que ela assusta os professores. Então, aquela menina é tão estudiosa é a nossa oração principal. E a oração subordinada adverbial consecutiva, né? A consequência é que assusta os professores. Esse que na língua portuguesa, gente, ele é tanta coisa. Mas por isso que eu falei, é sempre importante prestar atenção ao contexto, né? Note que assustar os professores é consequência de ser tão estudiosa. Então, esse que é uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva, ok? Vejam, gente, que o nome da conjunção é quase o nome da oração, né? Porque, ó, como é que a gente classifica essa oração que assusta os professores? É uma oração subordinada, né? Esse que é uma conjunção subordinativa, né? E a oração, uma oração subordinada adverbial, né? Oração subordinada adverbial consecutiva. Então, quando você lembra do nome da conjunção, né? Lembrar do nome da oração é bem simples, né? Só que conjunção é a morfologia, né? E quando a gente diz oração, né, subordinada, a gente já está pensando na sintaxe. No nome já está classificando a oração. Aí agora temos aqui outro exemplo. Tanta determinação tive, tanta, ó, aqui o par correlato, né? A gente tem aqui tanta que. Então, ó, tanta determinação tive que fui aprovado. Então, ó, tanta determinação tive, é a nossa oração principal, né? Que, consequentemente, né, fui aprovado. Que fui aprovado, oração subordinada adverbial consecutiva. E esse que é uma conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Depois temos a letra C. Tamanha sorte ele tinha que ganhou o concurso. Então, tamanha sorte ele tinha é a nossa oração principal. Que ganhou o concurso é a nossa oração subordinada adverbial consecutiva. Esse que é a nossa conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Então, tamanha sorte ele tinha que, consequentemente, né, o efeito disso foi que ele acabou ganhando o concurso, tá? Então, esse que é a nossa conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Há casos, porém, de outras conjunções que também introduzem a ideia de consequência. Agora, nós vimos aqui os casos principais, né? Vamos para mais um exemplo da consecutiva. Ela falava de modo que todos lhe davam atenção. Então, ela falava é a nossa oração principal. De modo que todos lhe davam atenção. É a nossa oração subordinada adverbial consecutiva, né? Então, ela falava de modo que todos lhe davam atenção.
Oração principal, ela falava, oração subordinada, de modo que todos lhe davam atenção. Então, esse de modo que, agora sim é uma locução, né? Porque nós temos 3 palavrinhas. Agora sim é uma locução conjuntiva, subordinativa, adverbial consecutiva. Principais conjunções e locuções conjuntivas subordinativas consecutivas. Que, de modo que. Então, que é a nossa conjunção e de modo que é a nossa locução conjuntiva. Agora vamos falar sobre a oração subordinada adverbial final. É aquela que traduz a finalidade, o propósito, o objetivo, né? Do fato expresso na oração principal. Então, temos aqui letra A. Abraçaram-se a fim de que se aquecessem. Então, abraçaram-se a nossa oração principal. E eles se abraçaram para quê? Com qual objetivo? A fim de que se aquecessem é a nossa oração subordinada adverbial final. A fim de que é uma locução, né? Tem mais de uma palavra, uma locução conjuntiva subordinativa adverbial consecutiva. A oração subordinada exprime o objetivo, né? Qual que era o objetivo? Por que eles se abraçaram? Com o objetivo, né, de se aquecer. Eles queriam se aquecer. Então, exprime o objetivo, que é se aquecer, do fato expresso na principal. Né? O fato expresso na principal, abraçaram-se. Agora vamos para a letra B. Estudou muito para que tirasse notas melhores. Estudou muito é a nossa oração principal. Estudou muito para quê? Com qual objetivo? Qual era o propósito? Para que tirasse notas melhores. Então, estudou muito, oração principal. Para que tirasse notas melhores, aí nós temos a nossa oração subordinada adverbial final. Né? Para que ele estudou muito? Esse era o objetivo. Né? Então, para que a nossa locução conjuntiva subordinativa adverbial, ali está consecutiva. Nós estamos estudando falando sobre a oração subordinada adverbial final, né? E aqui nós temos o para quê. Está escrito que é uma locução conjuntiva subordinativa adverbial consecutiva. Na verdade, não é consecutiva, né? Na verdade, essa locução é uma locução conjuntiva adverbial final, né? Teve um errinho aqui. Tanto é que nós já falamos das consecutivas, né? E agora nós estamos falando das orações subordinadas adverbiais finais. Então, estudou muito oração principal, para que tirasse notas melhores, oração subordinada adverbial final, e para que é a nossa locução conjuntiva subordinativa adverbial final, ok? Depois, letra C. Orou a Deus porque os filhos não se machucassem. Esse porquê, por mais que seja esse porquê, acaba sendo mais usado mesmo na escrita. Na fala, porque é mais formal, né? Ele é menos recorrente. Orou a Deus, é a nossa oração principal. Orou a Deus com qual objetivo, né? Porque os filhos não se machucassem. Então, aqui ela orou para quê? Com esse propósito. Então, essa oração é uma oração subordinada adverbial final. Então, por quê? Aqui, né? Locução conjuntiva subordinativa adverbial consecutiva, equivalente a para quê? Esse porquê não é uma locução conjuntiva, esse porquê é uma conjunção, porque conjunção só tem uma palavra, né? Beleza? Então, olha só, a oração subordinada exprime a intenção, evitar que os filhos se machucassem do fato expresso na oração principal, que é orar. Então, por mais que esse porquê seja estranho, né, você ora com um objetivo, né? Para desabafar, para pedir. Então, orou a Deus para que os filhos não se machucassem, ok? Agora vamos falar, então, aqui as principais conjunções e locuções conjuntivas subordinativas finais. Para que, a fim de que, por quê, ok? Agora vamos falar sobre a oração subordinada adverbial proporcional e sobre a temporal. Percebam que esse capítulo é bem grande, tá? Na próxima semana, o que nós faremos?
Na próxima semana, nós falaremos sobre as orações subordinadas adverbiais reduzidas e faremos os exercícios, e aí dessa forma terminaremos o capítulo, ok? Então, agora vamos falar sobre a oração subordinada adverbial proporcional. É aquela que reflete a proporção com que se verifica o fato expresso na oração principal. Então, temos aqui, à medida que amadurecemos, revemos as nossas opiniões. Então, à medida que amadurecemos, é a nossa oração subordinada adverbial proporcional. E revemos as nossas opiniões, vai ser então a nossa oração principal. Né? À medida que é uma locução conjuntiva subordinativa adverbial proporcional. Então, a gente tem uma ideia de proporcionalidade. Né? À medida que estuda, aprende. Né? Então, note que o fato expresso na oração principal, ou seja, revemos as nossas opiniões, é modificado proporcionalmente ao expresso na subordinada, ou seja, revemos nossas opiniões sim, né, que é a oração principal, mas proporcionalmente ao fato de amadurecermos, né? Então, revemos as nossas opiniões à medida que amadurecemos. Então, quanto mais velho você for, mais você vai rever a sua opinião. Quanto mais novo você for, menos você vai rever a sua opinião, tá? Então, letra B. Vamos lá, queridos. O ruído ficava maior à proporção que nos aproximávamos da catacumba. Então, o ruído ficava maior, oração principal. À proporção que nos aproximávamos da catacumba, oração subordinada adverbial proporcional. A proporção que é uma locução conjuntiva subordinativa adverbial proporcional. Note que quanto maior é a proximidade em relação à catacumba, então maior é o ruído. Né? Então, a gente tem uma relação de proporção. Outro exemplo, quanto mais conheço os homens, mais eu gosto das mulheres. Então, quanto mais conheço os homens, oração subordinada adverbial proporcional, né? Mais eu gosto das mulheres, é a nossa oração principal. E o quanto é uma conjunção subordinativa adverbial proporcional. Quanto mais eu conheço os homens, mais eu gosto das mulheres. Principais conjunções e locuções conjuntivas subordinativas proporcionais. À medida que, a proporção que, quanto mais, quanto menos. Agora, vamos falar então sobre a oração subordinada adverbial temporal, que dá a ideia de tempo, né? Então, é aquela que funciona como adjunto adverbial de tempo em relação à oração principal. Indica o momento em que ocorre o fato expresso na principal. Vejamos os exemplos. Quando bateram a porta, todos se assustaram. Então, todos se assustaram em um momento específico. Que momento foi esse? Quando bateram a porta. Então, quando bateram a porta, oração subordinada adverbial temporal. E todos se assustaram é a nossa oração principal. Quando é o quê? A conjunção subordinativa adverbial temporal. Então, a gente tem um momento específico em que todos se assustaram, né? Temos aqui, por exemplo, quando todos se assustaram, né? Ainda sobre aquele exemplo. Quando bateram a porta. A oração subordinada, portanto, indica o momento, quando bateram a porta, da ocorrência do fato expresso na oração principal, né? O susto. Então, temos aqui a letra B. Ele começou a chorar. Em que momento, né? Em que instante? Depois que saímos. Então, ele começou a chorar. É a nossa oração principal. Depois que saímos, oração subordinada adverbial temporal. E esse depois que é a nossa locução conjuntiva, né? Tem duas palavrinhas. Conjunção é a nossa locução, perdão, quando tem mais de uma palavra, né? Quando duas ou mais é uma locução. Então, depois que é a nossa locução conjuntiva subordinativa adverbial temporal. Então, ele começou a chorar. Quando? Em que momento? Depois que saímos. Letra C. Tão logo receba a carta, telefone-me. Então, quando é que você vai telefonar? Quando você receber a carta, né? Partindo do princípio de que esse telefonema vai ter algo, né, a ver, vai ter uma relação com o que estava escrito nessa carta, provavelmente. Então, tão logo receba a carta, oração subordinada adverbial temporal, né? E aí, telefone-me é a nossa oração principal. Tão logo, locução conjuntiva, subordinativa, adverbial temporal. Depois temos mais um exemplo. Mal cheguei, deram-me as más notícias. O que seria esse mal cheguei?
assim que eu cheguei, no momento em que eu cheguei, né? Então, mal cheguei, oração subordinada adverbial temporal, né? E aí, mal é a nossa conjunção subordinativa adverbial temporal, deram-me as más notícias. Deram-me as más notícias é a nossa oração principal. E quais são as principais conjunções e locuções conjuntivas subordinativas temporais? Quando, mal, né? Esse mal com L, assim que, porque esse mal com L é um advérbio, né? E o mal com U é um adjetivo, ele é mal, né? Assim que, logo que, tão logo, depois que. Então, essas são as principais conjunções e principais locuções conjuntivas subordinativas temporais. Então, queridos, na próxima semana falaremos sobre as subordinadas reduzidas, tá? E também faremos exercícios. Então, espero que vocês tenham entendido, espero que todos estejam bem, espero que as famílias de vocês estejam bem e até a nossa próxima semana. É sempre um prazer estar com vocês. Bye, bye.